Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a bomba nuclear iraniana, que segundo os Estados Unidos, está muito perto de ser alcançada, e das consequências que isto trará para o Oriente Médio e o resto do mundo. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Nesta sexta, 19 de julho, Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, disse durante uma conferência de segurança que o Irã está a no máximo 2 semanas, de ter combustível nuclear suficiente para começar a produzir armas nucleares. Segundo Blinken, por causa do fim do acordo nuclear do Irã após a saída dos Estados Unidos em 2018, depois do então presidente Trump acusar os iranianos de não estarem cumprindo com o acordo assinado em 2015, Teherã acelerou o seu programa nuclear, estando agora, de acordo com a Casa Branca, a no máximo 2 semanas de poder começar a produzir esse tipo de arma. O secretário Blinken disse na conferência que a administração Biden está empenhada em impedir o Irã de obter armas nucleares e que os Estados Unidos preferem garantir isso pela via diplomática, sinalizando que a via militar não está totalmente descartada. E foi com esse objetivo que entre 2021 e 2022, a Casa Branca realizou negociações indiretas com o Irã para a reativação do acordo nuclear. No entanto, no final de 2022, essas negociações colapsaram após o Irã fazer exigências absurdas para a Agência Internacional de Energia Atômica. Masoud Pezeshkian, o presidente eleito do Irã, visto como um reformista, disse que o seu país está pronto para voltar à mesa de negociações para a reativação do acordo nuclear. Mas a Casa Branca, através de uma série de notas, disse que o acordo não tem condições de ser reativado devido ao tremendo avanço realizado pelo Irã desde 2018 no processo de enriquecimento de urânio, uma etapa essencial para a produção de armas nucleares. Ao contrário dos reatores nucleares civis, exclusivos para a produção de eletricidade, que exigem urânio enriquecido a menos de 5%, as bombas nucleares exigem níveis de pureza do urânio de cerca de 90%. Um processo extremamente complexo e caro de ser conduzido, com o principal método usado hoje no mundo para isso sendo a centrifugação. Através desse método, milhares de centrífugas vão gradualmente enriquecendo o urânio em cascata. Máquinas que consomem enormes quantidades de energia e que, mesmo assim, produzem resultados muito discretos, exigindo, por isso, milhares de centrífugas trabalhando em conjunto 24 horas por dia. E foi justamente em centrífugas onde o Irã mais investiu desde o fim do acordo nuclear em 2018, com o próprio governo iraniano divulgando em 2023 que já é capaz de produzir grandes quantidades de urânio enriquecido a até 60%, o que significa que agora, neste exato momento, o Irã já é capaz de produzir pequenas quantidades de urânio a 90%, com o passo seguinte sendo a estocagem desse urânio e a construção de ainda mais centrífugas para acelerar o processo de enriquecimento. Se o Irã efetivamente se tornar uma potência nuclear, qual será o impacto disso no Oriente Médio e no resto do mundo? Para respondermos essa pergunta, temos de compreender o papel fundamental das bombas atômicas. Como eu disse em diversos vídeos aqui no canal, as bombas nucleares são armas de dissuasão, ou seja, elas impedem ataques nucleares de nações inimigas, pois todos sabem que se uma potência nuclear for atacada com armas nucleares, a resposta virá na mesma moeda. Mas as armas nucleares também servem para dissuadir ataques especialmente fortes com armas convencionais, como, por exemplo, ataques de decapitação, que é quando uma nação tenta acabar com a liderança da nação inimiga através de ataques de precisão contra os seus líderes. Ou ataques visando a destruição de estruturas de defesa vistas como essenciais, o que no caso do Irã seriam as suas instalações nucleares e de enriquecimento de urânio.
Portanto, no caso iraniano, com Teherã obtendo armas nucleares, o país se sentirá muito mais à vontade para atacar os seus inimigos, pois saberá que não poderá ser contra-atacado com armas nucleares e nem mesmo com armas convencionais contra instalações estratégicas. Na prática, o Irã, com armas nucleares, representará mais ataques contra Israel, Arábia Saudita e os Estados Unidos no Oriente Médio. Convém lembrar que o Irã, em abril de 2024, quebrou um importante tabu ao atacar diretamente Israel pela primeira vez na história. Com essa porta aberta, o Irã, como potência nuclear, poderá voltar a atacar diretamente Israel com muito mais liberdade, sabendo de antemão que os israelenses não poderão contra-atacar com força excessiva. E além do aumento dos ataques iranianos no Oriente Médio, uma bomba atômica nas mãos de Teherã provocará uma corrida nuclear na região, com o primeiro país a correr nessa direção sendo a Arábia Saudita, contra quem o Irã trava uma guerra por procuração através dos Houthis iemenitas. Logo atrás de Israel e dos Estados Unidos, a Arábia Saudita é o maior adversário do Irã no Oriente Médio, com sauditas e iranianos disputando a hegemonia sobre a região do Golfo Pérsico há décadas. E por isso é expectável que a Arábia Saudita não queira ficar atrás do Irã no quesito armas nucleares. Daquilo que sabemos, a Arábia Saudita não tem nenhum programa de armas nucleares, e o país é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Mas tudo isso pode mudar em uma fração de segundo, tão logo fique confirmado que o Irã passou a ter armas nucleares no seu arsenal. Como a Arábia Saudita é um país muito rico, é perfeitamente capaz de adquirir todos os equipamentos necessários. E como é um país com excelentes relações com os Estados Unidos e o Ocidente em geral, dificilmente receberá muitas sanções. O Egito é outro país que pode se sentir motivado a procurar armas nucleares. Com um programa nuclear retomado em 2013 para fins civis, os egípcios já possuem o básico para seguir adiante com um programa militar. Outro grande risco de um Irã com armas nucleares são ataques terroristas realizados com esse tipo de arma. Como sabemos, o Irã é o país que mais financia grupos terroristas no mundo, como o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen, que há meses atacam navios no Mar Vermelho e que recentemente atingiram Tel Aviv com um drone de fabricação iraniana. O Irã pode perfeitamente ceder armas nucleares para esses grupos atacarem Israel, tentando com isso evitar uma contra-resposta direta israelense. E para o resto do mundo, os possíveis efeitos de um Irã nuclear são também muito graves. Em um cenário de guerra nuclear entre Israel e Irã, as grandes potências poderão ser arrastadas para o conflito, já que é preciso lembrar que os Estados Unidos são os principais aliados de Israel, com a Rússia sendo o principal aliado do Irã. O que significa que essas grandes potências podem também ser diretamente envolvidas em um cenário de guerra nuclear no Oriente Médio. Como podemos ver, um Irã com armas nucleares representará ainda mais instabilidade e ataques no Oriente Médio, além de contribuir para aproximar o mundo ainda mais de uma guerra nuclear global potencialmente catastrófica. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.